No coração do Oriente, entre o mar e o deserto, floresceu uma das culturas mais antigas e perversas da história: a religião dos cananeus. Um panteão de falsos deuses, envolto em promessas de fertilidade, mas alimentado pelo sangue de vários inocentes. Um culto que se erguia diante de Israel, a nação santa, e que foi denunciado pelos profetas como abominação diante do Senhor. E este é o panteão cananeu. Quando os homens criaram deuses, criaram também altares de morte. Como vimos no documentário da TCN, Os Reinos Antigos, corre lá para assistir, link na descrição do vídeo. Canaã não era um reino unificado, era um território fragmentado, um mosaico de reinos e cidades-estados que coexistiam em constantes alianças e conflitos. Ali estava Moabe, ao leste do Jordão, Amon, seu vizinho ao norte, e Edom, ao sul, descendente de Esaú. Mais ao oeste, os filisteus, que dominavam suas poderosas cidades-estados como Gaza, Asdod, Ascalon, Gad e Econom. Já no litoral norte, florescia os fenícios, como centros Tiro, Sidom e Bíblios, que tornaram referência em comércio e navegação. Cada povo tinha seus templos, seus altares nos seus montes, seus postes ídolos em bosques. A religião cananeia girava em torno da fertilidade: o sol que aquece, a chuva que fecunda, trigo que brota e a videira que dá frutos. Mas esse ciclo da vida era interpretado por meio de divindades violentas, que exigiam rituais de imoralidade até sacrifícios humanos. Era uma cultura onde a idolatria era moldada com aspectos da coexistência. No topo do seu panteão estava El, o Deus Pai, distante e até mesmo invisível. Seu poder era lembrado em histórias antigas, mas na prática pouco cultuado. Ao lado dele vinha Aserá, a chamada Rainha dos Céus. Ela era representada por postes de madeira e árvores sagradas, locais de prostituição e rituais da fertilidade. Mas a figura central era Baal. Baanat, sua irmã e consorte, a deusa da guerra e da carne, Moloque, representado por uma estátua de metal, com seus braços estendidos do trás. No culto a Baal, prostitutas sagradas serviam nos templos. A relação sexual era vista como uma imitação do ato divino, que trataria a fertilidade à terra. Em bosques, colinas, as Será eram honradas com danças e práticas sexuais. Mas no auge da perversidade estava no sacrifício humano. Moloque, com seu corpo de bronze em brasa, recebia crianças como ofertas.
pais entregava seus filhos recém-nascidos aos seus braços daquela estátua. Como o rei Manassés era uma religião de dor e desprezo, o homem tentou comprar com sangue o favor dos deuses que eles mesmos os criaram. Mas esses deuses cananeus não surgiram do nada. Eram herdeiros de um mito muito mais antigo, o de Nimrod, Semiramis e Tamuz, nascido lá em Babel. El refletia Nimrod, pai fundador e rebelde contra Deus. Aserá era Semiramis, a rainha dos céus, a mãe da fertilidade. Baal era Tammuz, o deus que morria e ressuscitava com o ciclo da vegetação. Assim a mentira se perpetuava. Como nós vimos, não surgiu do nada esses panteões de várias nações distintas. Vieram de um só problema, que foi Nimrod, Semiramis e Tammuz, os deuses encarnados em Babel. Quando Israel entrou em Canaã, encontrou altares erguidos a Baal e a Será, e o povo escolhido foi tentado a se prostrar diante desses deuses. Foi contra esse culto que se levantaram homens de Deus, os profetas. No Monte Carmelo, o profeta Elias enfrentou 450 profetas de Baal e 400 de Aserá. Enquanto eles clamavam, dançavam e se cortavam para invocar Baal, o deus de Jezabel, não houve resposta. Mas quando Elias orou a Deus, ao Deus verdadeiro, o fogo desceu dos céus e consumiu o sacrifício, que por vez estava molhado, provando diante a todos que só o Senhor é Deus. Ele não foi o único que confrontou o panteão cananeu. Jeremias denunciou o culto à rainha dos céus, a Aserá. Ezequiel testemunhou as abominações dentro do próprio templo de Salomão, do templo que era erguido ao Deus verdadeiro. Mulheres choravam por Tamuz, homens voltados ao sol, e a idolatria cananeia se infiltrou no coração do reino de Israel e Judá. E assim vieram as reformas religiosas, como a do rei Ezequias, que destruiu altares de Baal e poste-ídolos, Josias, que fez uma reforma radical, derrubou os altares, profanou os santuários pagãos, queimou os ossos sobre eles e restaurou a adoração ao verdadeiro, ao Deus de Israel. O conflito entre Israel e o panteão cananeu foi uma batalha de uma nação inteira contra o engano, contra o sangue de inocentes derramado e contra a sedução da idolatria. E sabemos que, por muitas das vezes, o próprio povo de Israel adorou vários e vários outros deuses. O panteão cananeu foi derrotado, mas seus ecos permaneceu. De Baal veio a Zeus, de Aserá a Afrodite, de Moloque Saturno. Os nomes mudaram, mas os espíritos continuam o mesmo. Mas nos dias dos reis pagãos de Judá, esse misticismo tomou forma em altares escondidos e rituais secretos. Incensos eram queimados sobre árvores frondosas, estandartes e postes ídolos eram erguidos nos montes, e o povo oferecia sacrifícios que desafiavam a fé no verdadeiro Deus. As descobertas arqueológicas confirmam esse passado sombrio. Em Tel Arad, por exemplo, foi encontrado um templo que coexistiu com o culto a Deus lá no templo de Jerusalém, no templo de Salomão, mas que abrigavam símbolos idólatras, com 2 altares e estelas que representavam até mesmo o povo escolhido. Flertavam com práticas estrangeiras e cultos paralelos. Era uma fusão do sagrado com o profano, da adoração legítima com o sincretismo espiritual. Hoje, práticas ocultas, sacrifícios espirituais e até mesmo ideologias modernas ainda carregam as sombras desses antigos deuses. O culto a Baal não morreu, mas apenas mudou de forma. O panteão cananeu revelou a frase cruel da idolatria: o sangue inocente derramado, a prostituição erguida como uma religião, a adoração da criatura no lugar do Criador. Mas o Deus de Israel triunfou, mostrando que nenhum ídolo pode resistir à sua glória. No próximo episódio, viajaremos ao mundo que herdou
e transformou esse legado. O panteão grego e greco-romano. Dos mitos do Olimpo às divindades do imperador. Veremos como o homem continuou a criar deuses à sua imagem, mas como o Deus verdadeiro sempre permaneceu acima de todos esses panteões.